Gente, que retiro maravilhoso que vocês estão vivendo. Que encontro lindo. Eu queria ter chegado mais cedo, mas infelizmente ou felizmente, ontem nós estávamos numa imersão de cura interior, 12 horas de imersão, e é só eu que prego, só eu que canto, e é uma condução muito forte. Vocês já podem imaginar como é que é. Por isso eu estou rouca, peço desculpa para vocês de estar rouca. Estou tossindo, mas com a graça de Deus, não é minha voz que vai pregar hoje, amém? É o Espírito Santo. Então eu quero que você pegue a tua Sagrada Escritura em Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Eu sei que essa comunidade linda do Gerados Imaculada passou para nós uma moção do versículo 11, mas eu quero começar pelo versículo 1. Existem algumas mulheres aqui que, apesar de escutarem testemunhos, histórias, ao invés de você ficar nesse ímpeto de acreditar, você está com medo de acreditar de novo. Eu estou mentindo? Por favor, levanta a mão quem está com medo de acreditar de novo. Amém. Obrigada pela coragem e por se expor. Mas eu não vim aqui para convencer você a acreditar de novo. Eu vim aqui para te mostrar a verdade. Porque aquilo que liberta não é a minha palavra. A Adriele não tem nada para oferecer para vocês. Mas o Deus que eu sirvo tem tudo para oferecer para vocês. E acredite, eu também estive numa situação muito parecida com a de vocês, aonde eu não queria voltar a acreditar. Existe mais ou menos 3 anos que eu voltei a pegar um microfone, a ter coragem de abrir uma live no celular, a ter coragem de voltar a subir nos palcos. Tem basicamente quase 4 anos, 3 anos e alguns meses, quase 4 anos, que eu tive a coragem de retomar, de voltar a acreditar. E aí vocês vão entender que toda a realidade da vida de vocês, de cansaço, de exaustão, de tristeza, de depressão, de ansiedade, não é nada de diferente do que todos nós pregadores, cantores, missionários vivemos. Todos, inclusive o Monsenhor Jonas. Quem conhece o Monsenhor Jonas? Ah, pois é, também teve depressão. Padre Marcelo Rossi, quem conhece o Padre Marcelo Rossi? Também teve depressão. Por quê, gente? Por que Deus permite? Ah, porque a depressão é do capeta. Não, não é não. A depressão é uma doença que sim, ela é desenvolvida e automaticamente ela vai crescendo dentro de nós através de brechas emocionais e espirituais. Você está entendendo? De quem que você está ouvindo falar isso? Eu não estou falando pela minha palavra. Eu estou falando cientificamente comprovado, porque eu sou psicóloga. Eu tenho 12 especializações na área. E uma das especializações que eu fiz é o transtornos, TBT. Terapia para transtornos. Além disso, eu tenho uma outra especialização chamada neurociência, transtornos dentro da neurociência. Então nós estudamos o cérebro humano. Estudamos a química que o seu cérebro emite para a tua mentalidade. Além disso, tem uma outra especialização chamada São Tomás de Aquino. Alguém conhece São Tomás de Aquino? Além disso, temos uma outra especialização de logoterapia chamada Viktor Frankl. Quem conhece Viktor Frankl? Adriane, o que você está falando? Você está aqui para falar seu currículo? Não, eu não estou aqui para falar o currículo. Eu estou aqui para falar que apesar de toda a ciência querer dizer que por si só você pode se curar de qualquer transtorno, eu estou aqui com o mesmo respaldo da ciência para provar para você que sem o Espírito Santo nada podeis fazer. E sem o Espírito Santo não adianta você querer ou não querer acreditar. Porque eu quero dizer para vocês que estão com medo de acreditar de novo, querida, deixa eu dizer para você não tem escolha. Sabe por quê? Porque apesar de você não querer acreditar, dentro de você
existe algo chamado Espírito Santo. Gostando ou não gostando, você tem dentro de você. Apesar de você lutar contra esse desejo de crer, o Espírito Santo está nesse momento gritando para você: você vai crer, porque o próprio Espírito aqui dizendo para você: você não tem escolha, porque o escolhido não tem escolha. Entendeu? Então vamos entender por que eu sou escolhido. Porque dentre milhares de espermatozoides, você foi a única pessoa que foi escolhida para entrar dentro daquele ventre. Talvez um ventre que você não imaginava. Talvez um ventre que não é perfeito. Talvez um ventre que é difícil. Talvez a tua mãe seja a pessoa mais difícil que você tem que conviver na vida. Ou talvez o teu pai. Mas eu quero dizer para você, independente do cenário aonde Deus te colocou, você não veio do teu pai e da tua mãe. Você veio de uma coisa chamada Gênesis, capítulo 1. Você vai andar pela história, e aí Deus pegou o barro, colocou saliva lá, mexeu, fez um bonequinho, desse bonequinho botou o boneco para dormir, e fez o que? Pegou uma costela e fez uma. Só que deixa eu te dizer, esse bonequinho só de barro, ele estava vivo? Não, sabe por quê? Porque o barro é a nossa estrutura, mas a essência é no Espírito Santo. Deus soprou nas narinas daquele boneco e disse: Nefesh, Ruah. Você está entendendo do que você veio? Você não veio da tua realidade. Você não veio da tua realidade paterna, materna. Você veio de uma coisa chamada Nefesh, Ruah. Você veio do Paracleto, aquele que está ao lado. Você veio do Espírito, que é o ímpeto que está dentro de você. Eu quero gritar para você, sabe por que você está cansada, filha? Porque você está lutando contra o teu ímpeto natural. Você está lutando contra o Espírito Santo que está dentro de você. A tua mente, o teu cérebro, existe um lado do teu cérebro que se chama economia de energia. O teu cérebro quer que você fique na cama, deitada, sentada. Ele não quer que você se exercite. Ele não quer que você se movimente. Ele não quer que você faça nada. Sabe por quê? Porque ele quer que você sobreviva. A função do teu cérebro é a tua sobrevivência. Então o que ele pensa? O que ele fala pra você? Ah, não vai naquele retiro não. Tá gostosinho aqui, assistir uma Netflix, deitar no sofá, comer uma pipoca, ficar de boa. Ei, mas eu quero dizer pra você, ainda que você não queira acreditar, você combateu o teu cérebro, saiu de casa e tá aqui. Ei, ainda que você não queira, o Espírito Santo continua impelindo a tua vida, mesmo que você não queira. Ele é seu e você é dele. Desiste, querida. Aceita, ó, que dói menos. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o fundamento da esperança. Repete comigo: a fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Vamos ler isso de novo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Vamos parar por aqui. A fé é um sentimento? É um sentimento? Esperança é um sentimento? Esperança é uma certeza. É esperar na bonança. O que é esperança? É esperar tranquilamente. Eu posso esperar descansando, porque eu sei que quem combate por mim. Porque lá em Romanos 12:2 diz para nós: renovai-vos a tua mente todos os dias. O que está querendo dizer renovar a nossa mente todos os dias? Porque o nosso corpo quer dizer para nós que a gente tem que parar. Lembra que eu falei? Nossa mente tem que descansar. Mas a palavra de Deus diz que Cristo é
realidade. Entendendo que eu não vivo de sentimento, mas eu vivo por uma convicção chamada fé. E fé é esperança. O que é esperança? O que é fundamento da esperança? É esperar. Você está sentadinho aqui, você pode continuar sentado. Se você quiser morrer aí. Mas para você sobreviver, para você ter uma vida em abundância que Deus prometeu em Jeremias 19, você precisa fazer o quê? E o que é fé? E o que é, como que é viver, como que eu consigo viver a esperança? Como que eu acredito? Sentada? Como que eu busco? Através de uma palavra chamada movimento. Isso é movimento. Entendeu? O teu cérebro quer que você pare, mas a tua fé quer que você se movimente. Então, como que eu vou fazer com que a minha fé domine a minha cabeça? Compreendendo que se Cristo não estiver nela, se o meu fundamento não estiver naquilo que Cristo me apontou, eu não vou ter força para me movimentar. Eu sempre vou ser uma mulher cansada. Eu sempre vou ser uma mulher, deixa eu dizer para você, estressada. Uma mulher exausta. Uma mulher que reclama o tempo todo, que é vítima da tua história, que te joga desculpa em todas as situações, que fala não dá, não tenho idade, estou velha para isso, não consigo, não tenho dinheiro. Ei, isso tudo que você dá como palavrinha é desculpa. Só que como que eu vou vencer essas desculpas? Compreendendo aonde é o meu lugar. E o meu lugar é fundamentado numa coisa chamada esperança. Esperar na bonança. Se eu não conheço em quem eu espero, eu nunca terei esperança. Nós falamos, eu quero perguntar uma coisa para você. Você acredita em Deus? Sim. Vou repetir de novo para depois vocês não pagar mico. Você acredita em Deus? Sim. Não, de novo. Você acredita em Deus? Sim. E se eu te disser que é mentira? Se eu te disser que é mentira, cutuca a mulher que está do seu lado. Sabe por quê? Vou perguntar de novo, você acredita em Deus? Sim. Mas por que você não acredita em você? Eu acabei de dizer que fé não é sentimento. Vou perguntar de novo por que você não acredita em você. Deixa eu explicar algo muito poderoso. Existe uma palavra que nós acabamos de dizer. Como é que é o nome do nosso Pai? Deus. Repete comigo. Deus. Qual é as duas letras que está dentro de Deus? Por que você não acredita em você? Você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você e você está no Espírito. Será que você não percebe que tudo que Satanás tem feito com você é colocado mentiras, colocado vozes do eu não consigo, vozes do que eu não vou conseguir, vozes de que isso não é para mim, isso é para ela que está novinha, eu já estou velha, eu estou sem saúde, eu tenho saúde, mas não. Isso são vozes diabólicas. Gabriel Amor, que é um exorcista do nosso tempo, ele disse que Satanás, ele é tão esperto que no século 21, ele não iria mais fazer possessões malignas, aonde os corpos iriam se debater. Não, ele iria trabalhar no âmbito da opressão psíquica. Eu vou perguntar para você, muitas das vezes nós estamos sendo oprimidos pelo Satanás. Nós estamos aqui pedindo, Deus cura o meu marido, Deus cura o meu filho, Deus cura o meu sobrinho, Deus cura isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. Ei, ao invés de nós estarmos pedindo para Deus curar o fulano, por que a gente não pede? Espírito Santo, domina a minha cabeça, me cura,
para que eu seja a cura sem precisar abrir minha boca. Percebe? Eu quero falar para vocês de uma personagem que todo mundo falou sobre Judite, Esther falou sobre Nossa Senhora, mas existe uma mulher muito poderosa, que se não fosse essa mulher, nós não estaríamos aqui. Hebreus 1:11. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade. Não, repete mais alto. Apesar da sua idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Deixa eu te falar uma coisa. Sara, naquele tempo, ela estava velha ou não estava? Tem muitos de vocês que se sentem como Sara. Estou com 36 anos, não casei ainda, estou velha, estou ficando pra titia. Olha o sorrisinho da morte. Eu queria que vocês vissem. Estou encalhada. Não vou conseguir o emprego dos meus sonhos porque eu estou muito velha. Estou ficando para trás. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Se não fosse a fidelidade de Sara, nós não estaríamos aqui. Porque muito se fala de Abraão, muito se fala do pai da fé, mas para existir um pai da fé, também precisa existir uma mãe da fé. Sara, ela precisou acreditar naquilo que ela não ouviu. Abraão, ele ouviu o propósito de Deus sobre a vida dele, Sara não. E aí o que acontece? Vem aquele caso, aonde vem o pregador, e você fica pensando, olha, a pregadora conversa com Jesus, ela escuta. Eu sou mero mortal, não escuto nada. Só que deixa eu falar para você não precisa escutar, você precisa viver. Sara não escutou nada. Sara não escutou Deus falando, Sara, você dará. Não. Ela não escutou nada. A única coisa que ela precisou é entender quem era Deus. Isso é o suficiente. Quando você compreender quem é o Deus que você serve, você vai passar a acreditar em você. Porque quando você entende quem Ele é, você entende quem você é nele. Quando você compreende quem Deus é, você não olha para você, você deixa de ser egoísta, você deixa de gritar uma frasezinha que está rolando aí no Instagram, amor próprio, querida, é amar o próprio Deus. O único amor é o próprio Cristo. Quando você ama Cristo, Cristo está em você e você está em Cristo, não tem como. Você está entendendo? Quando você conhece quem é Deus, nenhum pregador precisa falar para você crer, porque você vai ter uma experiência sobrenatural com Ele, a tal ponto que nenhuma palavra precisa, a presença é suficiente. Por isso, meu amor, que você não quer crer, sabe por quê? Por que você está lutando? Eu quero acreditar, mas eu estou com medo de acreditar. Sabe por quê? Porque se você, a partir desse momento, começar a crer, você vai ter que experimentar Cristo. E experimentar Cristo é também passar pela cruz. Mas entender que depois da cruz existe uma ressurreição. Sofrimento é o sofrer da mente. A gente tem muito medo de sofrer mentalmente. Só que eu vou dizer para você, você tem medo de sofrer, não tem? Só que você já está sofrendo porque você está com medo. Alô? Desculpa. Você está com medo de acreditar. Só que você já está sofrendo porque você está com medo de acreditar. Então não é melhor sofrer cristã? Acorda, querida. Alô? A vida é um constante movimento de crer. A gente precisa entender que não adianta um retiro desse e eu louvar com esse ministério lindo de Geraldo Zé Imaculado. De verdade, gente, não sou puxa-saco não, mas eu sou mesmo. Eu não sou, mas eu sou. Para mim é um dos ministérios mais ungidos da atualidade. Misericórdia, glória a Deus. Eu falei isso, mas é verdade. As músicas deles são a resposta para esse tempo. E eu fico muito feliz de ver como Deus está suscitando novos agires, novos moveres, novas unções, novas palavras, novas conduções. Por quê? Porque um dia eles decidiram crer. Um dia eles decidiram parar de olhar para eles, para as misérias deles e começar a olhar para a grandeza de Deus.
transborde a grandeza dele. Você quer conhecer a Deus? Olha para o céu. Olha para o céu e tenta pegar a régua. Uma vez, Padre Léo, ele me chamou. A gente estava vivendo um processo de confissão. E aí, ele me pegou do confessionário lá na chácara da Canção Nova e botou eu no meio assim. E eu olhei para ele e falei, o que o senhor está fazendo? Ele olha para o céu. Eu falei, olha. Eu falei, tô olhando, o que você está vendo aí? Eu falei, céu. O que você está vendo aí? Eu, céu. O que você está vendo? Eu falei, pá, o senhor eu estou cego? Não, estou vendo o céu. Ele falou, não, filho, você não está vendo o céu, você está vendo Deus. Eu falei, tá, estou vendo Deus. Pega a régua. Tenta medir. Não dá. Ele, então por que você quer diminuir Deus ao seu tamanho? Por que você quer diminuir Deus a sua conta bancária? Por que você quer diminuir Deus? A cor do teu cabelo, a cor da tua pele, a tua história, o teu problema, o teu sofrimento, a tua família. Ei, Deus é muito maior do que isso, filho. Deus é muito maior do que isso. Talvez você esteja olhando para mim pensando, Jesus, mas essa pregadora está falando tudo que eu estou vivendo, mas e a vida dela? Deixa eu dizer para você, tem 4 anos que eu voltei a pregar, não falei isso? Mas você está me conhecendo hoje. Mas eu estou no cenário católico desde os meus 14 anos de idade. Eu não era pregadora, eu era cantora católica. De uma musiquinha chamada Eu não queria ser, eu não queria ser, eu não queria. Os adolescentes era maravilhoso, gente. Naquela época, eu era cantora católica da Cotimuc, uma das gravadoras mais conhecidas da época. Rodei o Brasil todo. Saí de casa, fui evangelizar o Brasil todo. O Padre Léo era meu diretor espiritual, o Padre Monsenhor Jonas era meu confessor. Olha que beleza, que responsabilidade. Só que o que aconteceu? Eu estava acreditando no Senhor, tudo estava acontecendo. Só que um dia o Senhor, Padre Léo, resolve ficar doente. E aí eu comecei a rezar. E eu falei, não, isso aí vai ser para a glória de Deus. Vai ser um testemunho lindo. Deus vai curar o padre, vai ser um negócio louco. Só que o que acontece? O padre morre. Aí, aquela fé que era toda poderosa, porque era uma fé embasada em não sofrer. Em não sofrer, em fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu era uma menina que praticamente com 18 anos de idade já tinha feito um show lá na praia de Iracema com o padre Reginaldo Manzotti para 2 milhões de caboclo. Chique, né? Só que não. Isso não mudou nada na minha vida. Mas todo mundo que olhava para a menina pensava, meu Deus, a vida dela é perfeita, olha como as flores dela é linda. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não fique ludibriado com as flores, olhe para a raiz. Talvez você tenha sido flor para muita gente, mas não tem curado as suas raízes. Talvez você tenha ficado bonitinha, sorrindo, até não, Deus não quer esse sorrisinho na minha boca. Deus quer uma raiz de felicidade plantada dentro de você. Sabe o que aconteceu? O Padre Léo morreu. Fui chegando aos 18 para 19 anos, começaram a me cobrar. Adriele, você tem que fazer faculdade. Eu apresentava um programa de TV na Canção Nova, um outro na TV Século XXI. E aí chegaram para mim e falaram que eu tinha que fazer faculdade, porque senão eu não podia apresentar o programa. Falei, tá bom. Naquela época não existia faculdade de Canção Nova. Eu fui para São José dos Campos. Quando eu cheguei na faculdade, ai que delícia, rolê, olha, vou ficar popular, chique. Só que não. A menininha que era conhecida lá na igreja era totalmente estranha no ambiente da faculdade. E aí eu comecei a ter um complexo de inferioridade, a ter um complexo de rejeição. E eu comecei a me comparar, eu comecei a olhar para mim, eu falei, meu Deus, as menininhas tá tudo namorando, tá todo mundo tendo relacionamento, e eu não tenho tempo para isso. Eu viajo de quinta a domingo, faço show sem parar. Quando é que eu vou arrumar namorado? Tá todo mundo beijando a boca, ó. E eu tô chupando o dedo. E todo mundo que trem, aquele negócio. Aí o que
intimidade com Deus, a minha vontade de crer. Eu queria acreditar num Deus que fizesse a minha vontade e não a vontade dele. E aí a minha busca por Deus virou o quê? Que Deus fizesse a minha vontade. Qual que era a minha vontade? Eu quero casar. Eu quero casar. Eu quero ter um casamento lindo. Alice no País das Maravilhas. Eu quero encontrar meu príncipe. Nada de errado. Tem uma coisa de errado? O problema é, eu, algum momento, perguntei para Deus se era a vontade dele? Claro que não. E o medo de Deus falar que não era. Senhor, era a tua vontade? Ele, não, mentira, Jesus. Não é possível. O Senhor me ama. E aí o que começou a acontecer? Começou a bater carência afetiva, complexo de rejeição. Eu me sentia inadequada porque os homens não olhavam para mim, porque eu usava sainha, roupa de Jesus, camisa de Nossa Senhora. E eu comecei a me sentir completamente inadequada. Até que o ponto que tudo que você procura, você achei um boy. Vocês não vão aplaudir não, gente? Comemora a vitória da coleguinha, comemora. Achei o boy. E aí, vocês vão adivinhar onde? Na igreja. E eu era cantora católica. E o que ele era? Para se adaptar à minha vida, ele se tornou o meu produtor técnico. E aí começamos a viajar junto, e aquele namoro. Só que o meu namoro com Deus era completamente superficial. E você acha que o meu namoro com ele seria como? Superficial, gente. Porque tudo aquilo é a maneira como eu me relaciono com Deus, é a maneira com que eu me relaciono com o outro. Não adianta. Por isso que você está lutando para não acreditar. Eu não quero acreditar. Ai, porque se eu acreditar, eu vou sofrer. Só que deixa eu te falar uma coisa. No fundo, você está fugindo de se relacionar com Deus. Porque para relacionar com Deus, você tem que aprender a alinhar os seus propósitos com Ele. E o medo que eu tinha de entrar para dentro do meu quarto e perguntar para Jesus, Senhor, é Ele? Senhor, é Ele o homem que o Senhor pediu para mim, que o Senhor tem para mim? E Deus falou assim, não, eu tinha muito medo. Então você acha que eu ia para o secreto? Não, fugia. Momento de oração, E o medo do profeta vir lá e falar uma coisa para mim? Jesus estava falando na canção nova lá, não vencerá, e eu ficava só preocupada com a música. Era o arranjo, era o violão, eu prestar atenção no que o povo estava falando, e o medo de ser revelado uma coisa que eu não queria ouvir. E aí o que aconteceu? Namorei 5 anos. Depois de 5 anos eu... Nossa, gente. Vamos fazer por interior de casamentos, mulheres. Por favor. Eu vou tentar de novo. Só que como meu namoro era superficial, meu casamento era superficial. E depois de 6 meses, eu descobri que o meu marido, o sonho da minha vida, era o usuário de droga. E ali, como eu me preocupava e muito com o que as pessoas iriam pensar, o que eu fiz? Amor, eu vou salvar a tua vida, porque eu sou Deus. Eu vou salvar você. Eu vou internar você na Betânia. Eu vou levar você lá no Play House, que é meu amigo, e vou internar você. Você vai se recuperar. Eu vou salvar você. Sabe qual foi a consequência? 8 abusos sexuais, 23 agressões físicas. E por fim, fui fazer um show em Goiânia, num evento Todstos, todo teu Maria. E ele, usando droga, me agrediu antes de eu subir no palco. Me bateu muito no hotel, vesti minha roupa. Porque eu não podia mostrar para as pessoas que uma cantora católica não tinha conseguido salvar o seu esposo.
Eu tinha obrigação de salvar ele. Só que eu esqueci que para salvar alguém, eu primeiro preciso ser salvo. E salvação é livre-arbítrio. Você não salva quem você quer. Deus salva quem quer a presença de Deus. Deus respeita as tuas escolhas. Eu fui agredida antes de subir no palco. Ia fazer show. Eu, Thiago Brado e Adriana. Thiago Brado fez o show. Eu botei uma blusa de gola alta até aqui. Manga comprida em Goiânia. Sol de rachar. Subi no palco. Consegui fazer o show. 12 mil pessoas. Gente para atender. Público alvoroçado. Na hora que eu viro as costas para descer, a Adriana estava subindo e eu caí no colo da Adriana. Eu tive um aneurisma cerebral com 80% de sangramento no cérebro. 14 dias em coma, 38 dias internado. E você sabe como foi o diagnóstico? Para você que não quer acreditar. O diagnóstico, depois de 14 dias, os médicos laudaram morte encefálica. Você sabe o que é morte encefálica? É morte. Chamaram minha mãe, falaram para minha mãe, Dona Graça, temos que desligar os aparelhos, não tem mais nada o que fazer com essa menina, infelizmente ela não responde, todos os estímulos foram feitos e não tem resposta. Eu vou dar para a senhora 24 horas, para a senhora chamar sua família, chamar quem você quiser, para poder fazer o processo de despedida. E minha mãe disse para o médico, falou, tudo bem, eu só quero um sacerdote para dar unção dos enfermos. E o doutor falou, fica à vontade. Ela ligou para o padre Paulinho, na época, que era meu diretor espiritual. O padre, ao invés de levar o olhinho pequenininho, ele levou 1,5 litro de óleo. Por quê? Ele não sabia da gravidade. Ele não sabia que eu tinha ficado ruim assim, tão rápido. Ele saiu correndo, primeiro tuborgo lá de óleo que ele levou, ele foi. Quando ele chegou em São José, no hospital, ele foi entrar no meu leito hospitalar. Sabe o que acontece? Na hora de dar unção nos enfermos, na hora de alimentar a esperança da minha mãe, ele trupicou e o óleo caiu todo no chão. Aí você pensa, de um lado, todas as enfermeiras limpando o chão, dizendo contaminação. Do outro lado, a minha mãe desesperada, junto com o padre, tentando limpar, porque aquilo é óleo santo, é óleo sagrado. E aí minha mãe disse que ficou uma loucura na UTI. Um monte de enfermeira limpando, um monte de faxineira, e o padre e minha mãe com aquele papelzinho de enxugar a mão, jogando para o chão afora, para poder fazer a sucção do óleo e salvar o máximo de óleo que podia. Só que nesse desespero, o padre é tão doido quanto eu, né? A gente atrai aquilo que a gente é. A minha mãe, que olhou para o padre, sabe o cachorrinho quando começa a coçar as costas assim? O padre se jogou para o chão e começou a se sujar todo de óleo. Ele estava paramentado, ele começou a sujar os paramentos, nadava e rodava, que trem, rodava, e ele é muito magro, sabe? Tinha bastante paramento para rodar. E ele rodou, minha mãe não entendeu nada. Ele levantou e disse para as enfermeiras, ei, para tudo. A enfermeira olhou e falou, o que foi, pai? O evangelho de hoje está dizendo que o vaso de alabastro tem que ser quebrado. Ele acabou de ser quebrado. Ele me abraçou, me sujou toda de óleo. O que não pode, quem é da área da saúde sabe. Ele me sujou toda de óleo e disse, ela está curada. Tchau, vou embora. Aí todo mundo lá, não, eu não acordei. Nada aconteceu. Minha mãe começou a chorar. Se sentiu abandonada pelo padre. O padre não deu a unção dos enfermos. Falou que eu fui curada. Eu não abri o olho. Não dei um movimento do dedinho. Vi nada. Os médicos
acreditar mais. E os médicos olharam para minha mãe e falaram: Dona Graça, Dona Graça, desculpa, que situação foi essa? Esse padre não bate muito bem na cabeça, esse cara é louco. Dona Graça, vamos fazer o seguinte, o médico ficou tão consternado com a minha mãe, só para vocês entenderem, a minha família mora a 15 horas de distância de mim. Não dava para eles chegarem em tempo. Era minha mãe, Deus e eu. E o médico começou a chorar. E falou para minha mãe, falou: Dona Graça, eu vou fazer uma coisa que não pode, mãe. Eu vou tirar mais 24 horas. Gente, eu estava morta. Era só desligar os aparelhos. E minha mãe olhou para ele, tipo, para quê, né? Mas tudo bem. Passou 24 horas. No outro dia, quando foi 4 horas da tarde, sabe o que os médicos fizeram? Eles se uniram, todos os médicos do hospital. Todos os enfermeiros. Todas as faxineiras. E foram despedir de mim. Eu não tinha família. Eu não tinha 2 milhões de pessoas lá na praia de Iracema. Eu não tinha o público da Canção Nova. Eu não tinha os fãs, os autógrafos, o CD. Não tinha ninguém. Eu tinha um hospital fazendo uma despedida para mim e dizendo: vai, Adriane, para a sua jornada. Vai, Adriane, para a sua jornada. Quando foi 5 horas e 17 minutos, eles foram desligar os aparelhos. Na hora que o padre disse que eu estava curada, eu acordei. Por quê? Porque esse milagre não era para mim. Eu podia morrer. Deus queria provar para todos aqueles médicos, todos os médicos, que o padre era louco. Mas Deus usa dos loucos para confundir os sábios. Eu estou aqui sem nenhuma sequela. Em 4 dias eu saí do hospital sem nenhuma sequela. Eu fiz 23 ressonância magnética para comprovar que foi milagre. Você está aplaudindo o testemunho, né? Está achando bonito? E se eu disser que ele não tem nada a ver comigo? Deus não me fez ressuscitar dos mortos por causa de mim. Eu podia ter morrido, mas ele me ressuscitou por causa de você. Por causa de você. Para você que está pensando: eu não quero acreditar, desculpa. Você não tem opção. Eu também não queria. Mas foi por causa de você. Foi por causa de vocês. Todas as mulheres que hoje Deus me dá a graça de encontrar. E Deus me dá a graça de poder rezar, de ministrar. Hoje eu não sou artista. Não quero ser. A única coisa que eu quero ser é como Lázaro, uma morta para o mundo, para que Cristo renasça em mim todos os dias na minha vida. Se eu não pegasse o microfone, não importa. Deus ia continuar sendo Deus, entende? Talvez hoje você não consiga ter força para crer, mas Deus te escolheu para estar nesse retiro, para que você pudesse ser como Sara. Você não escuta, você não vê, mas você não precisa escutar, você não precisa ver, você só precisa crer. Você só precisa crer. Não tem nada de especial comigo. Você não está entendendo que Deus ainda continua trazendo uma menina lá de São José dos Campos, morta
vejo a misericórdia infinita de um Deus que ainda insiste na minha vida. A sua história não define quem você é, mas a sua história define quem Deus é na sua vida. Deus continua te amando, Deus continua te escolhendo, Deus continua gritando por você, no seu cansaço, na sua exaustão. Deus continua gritando pela tua história. Só que a partir de hoje Ele não quer que você fique aplaudindo o meu testemunho. Ele quer que você tenha o seu testemunho. Chega. A partir de hoje, que você saia desse retiro como Sara, mesmo sem entender Jesus. Eu continuo caminhando, eu continuo caminhando, eu continuo caminhando. Quando eu saí do hospital, você deve estar pensando, mas e aí, Adriane, o que aconteceu com o sujeito? Eu quero dizer para você, quando eu saí do hospital, eu sofri uma agressão maior ainda. E eu tenho medida protetiva até hoje. E eu tenho a nulidade matrimonial, porque a minha igreja é santa, a minha igreja é perfeita, e a minha igreja me deu uma chance de uma nova história com Jesus. Se eu conseguir, você vai. Até hoje, eu tenho as marcas do meu corpo, mas eu quero dizer para você, não se compara com a glória de Deus na minha alma. Não se compara. Deus é tão misericordioso que depois de tudo isso me deu uma família. Eu nunca imaginei ser fundadora de nada. Quem era eu? Uma menina. Deus me colocou no secreto. Eu fiquei 5 anos afastada de microfone, afastada de palco, afastada de pessoas. Eu não queria ver ninguém. A única pessoa que eu queria ver era a palavra de Deus. Eu queria mergulhar na palavra de Deus e entender por que eu me sujeitei a tudo isso. Por que eu esqueci aonde estava Deus? Por que eu me permiti? Por que aonde estava a minha identidade? Esses 5 anos eu descobri um Deus amigo, um Deus homem, um Deus parceiro, um Deus que não olha para você e não te pede nada. A única coisa que Deus quer é estar com você. Por isso não adianta você achar, vou ter uma vida boa, mas não preciso me comprometer. Não. Deus precisa que você se comprometa com Ele. E não é se comprometer com microfone, com palco, com luzes. Isso aí é muito fácil. Se comprometer com a vida é o que Jesus preocupa. É o que Jesus procura. Jesus não está procurando gente que entenda de teologia, apesar de ser muito bom. Fiz curso de teologia, muito bom. Mas deixa eu falar, tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente. Eu era uma dessas, conhecedora da palavra, mas eu não vivi uma vírgula. Deus está procurando mulheres que vivam a palavra de Deus. E essas mulheres estão aqui. Deus escolheu você. Você não precisa ter a maior capacidade do mundo, porque Ele é o Pai que te capacita. Você não precisa ter as melhores faculdades do mundo. Se você tiver bom, maravilhoso. Mas se você não tiver, para de se comparar. Para de dizer que com a Larissa é bom, que com a Priscila é bom, que o Caveirinho é bom, que a Adriana é bom. Não, comigo, com você, vai ser extraordinário. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para a tua vida. Amém? Levanta-te, coloca no seu lugar. Em nome de Jesus. Quando eu saí do hospital, eu saí cantarolando uma canção que eu nem sabia o que era. E aí a minha mãe começou a chorar e olhou para mim e disse: você está cantando o que aconteceu? Eu falei: não lembro de nada, mãe. Ela falou: não, você está cantando o que aconteceu. E depois de 2 meses, quando eu estava me recuperando de tudo, a minha mãe sentou comigo e me contou passo a passo do que tinha acontecido comigo. E aí eu entendi. Eu não gravei essa música até hoje, nem sei se vou gravar. Porque essa música não é para estar
estar nas plataformas, essa música é para estar no coração. Essa música é cura. É o que eu entendi. Que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Que bênção ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande saber que esse canal tem sido de relevância na tua história e na tua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos todos os dias 1 hora da tarde ao vivo aqui e também nos sábados e domingo às 21 horas nas reprises, nas noites só para mulheres. Então você é nosso convidado. Mas eu te peço, compartilhe essa live, se inscreva nesse canal e não deixe de dar o seu like. É muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus. Eu e Nossa Senhora do Equilíbrio contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!